Beleza, estamos começando mais um episódio do Grenal Corneta, o canal que reúne na mesma mesa virtual gremistas e colorados para analisar os jogos, mas principalmente fazer muita zoação. Não somos jornalistas preocupados em dar notícia em primeira mão, nem comentaristas de futebol. Somos torcedores. E o nosso propósito aqui é passar o sentimento da torcida. Eu sou o Gustavo, gremista, e comigo, no episódio de hoje, está o Franco, gremista também, e os colorados, Pedro e Marcos. Bom, vamos começar com o Inter, que teve um jogo excepcional no Beira-Rio, né? Só que foi com o Lanterna. Atropelou o Lanterna. Tinha mais que fazer isso, né? Tinha obrigação de fazer isso, não é, Pedro? Sim. Olá, tudo bom, pessoal? Eu acho que o jogo de domingo, ele tem esse protocolo do Inter ter a obrigação de ganhar, mas eu vejo que o time foi bem eficiente, né? E fez o jogo ficar fácil. Porque pega os últimos jogos da Chapecoense, mesmo estando na lanterna, eles tinham empatado com o Atlético Mineiro na rodada anterior, né? Então, a gente foi para o jogo meio que esperando um pouco mais de dificuldade. E os 2 gols com 6 minutos de jogo muda todo, né? Eu acho que se tornou fácil. Eu sei que foi contra o Lanterna, mas com as devidas proporções, a efetividade do Inter naquele jogo lembrou muito aquele primeiro tempo contra o Flamengo, onde teve muita transição, velocidade, toque rápido, e a hora que chegou, fez, né? E aí fez o jogo ficar fácil. E aí, com uma tarde inspirada do Yuri Alberto, né? Que voltou a fazer 3 gols novamente, o Tyson fez gol. Então, eu acho que foi um jogo onde tudo deu certo, né? Acho que foi um baita domingo para os colorados aí, não sei, Marcos. Marcos, o Aguirre dessa vez acertou a escalação, mas parece que um dos gols da Chapecoense foi uma falha no Moisés, né? Não, assim, ninguém esperava 5-2. Eu não esperava. E quando começou o jogo, nem estava prestando muita atenção. Não estava fazendo outras coisas. Eu só tinha ligado a TV. E quando foi ver, já estava 2-0. Não, nem eu entendi o que estava acontecendo. Foi muito rápido, né? Foi muito rápido. E aí, vamos dizer assim, ó, escalou certo? Não sei. Eu ainda preferiria não ter colocado o Patrick e o Moisés no jogo. Mas o Moisés deu aquele baita cruzamento ali, que chegou a dar uma caneta em cada... Que lateral é aquele? Mais. Ele não pegava. E vem cair os gols da Chapecoense. E os gols da Chapecoense? Não. Eu não acredito que vocês estão querendo se focar nos 2 gols da Chapecoense e dos 5 gols do Inter, vocês não vão falar nada. Não, eu já falei. Não, porque, assim, no segundo tempo, o jogo já estava ganho. Eu vejo muito mais por essa... Aí deixaram fazer, então. Não deixaram fazer. Ele botou o time e o time ficou solto. Ainda fizeram um gol ainda. Não é que deixaram fazer, né? Eu vou na linha do Marcos, assim, porque o jogo vira 4-0, né? Então, o que tu vai fazer? Tu tava resolvido já. E eu vejo que, diferente do jogo contra o Atlético, onde o Aguirre fica com medo de mexer, ali o que ele fez? Ele poupou os jogadores já na volta do intervalo, né? E aí descaracterizou, tanto que com 10, 15 minutos ali já tinha feito 3 substituições no segundo tempo. O goleiro de vocês não tomava gol, era milagroso e tudo mais. Sim. Toma gol do Lanterna, 2 gols. Não, e tu viu que ele pistolou quando levou o gol depois, né? Seleção olímpica e tá na vice-lanterna do Campeonato Brasileiro. Vocês mas querem agora é Daniel com Breno e Chapecó, que não pegam nada. O Daniel tá salvando o Inter. Tomou 2 gols porque o Inter estava deixando o jogo já à vontade lá pro pobrezinho do Chapecoense. Deixar o jogo à vontade, quando vê, empata o jogo, né? Sim. A Chapecoense vai fazer 5 gols no segundo tempo, tá. Eu ia perguntar quem foi o lateral esquerdo do Inter no jogo que eu não assisti. Foi o Moisés. Foi o Moisés. Se fosse aquele outro, dava 8-0, então 10. Com certeza. Com certeza. Ô, Marcos. O PV entrou e o Inter levou 2 gols. Não, mas o PV entrou no meio campo, né? Ele testou 2 linhas de laterais. Tu não assistiu o jogo da Libertadores do ano passado, que o Inter tomava gol um atrás... Aliás, abriu uma diferença de 3 gols contra... Qual foi o clube? Qual foi o time? Acho que o América de Cali. O América de Cali. Sim, quase abriu 3 gols.
Abriu 3 gols e sentou em cima verdade. do placar. Quando veio, Ah, eles estavam fazendo 4-3 no Inter. Tá, mas Não. é que era 3 e o Inter fez 4. E era contra o Lanterna do Campeonato Brasileiro. Se é 5, vira E o Grenal, América de então. Cali é um baita time, né? Mas tava na América, tava na Libertadores da América? Tu quer o quê? A Chapecoense não Ah, tá na Libertadores da América. Ah, e Alguns... falar na Libertadores da América, ano que vem a gente vai jogar. Vocês ainda a gente não sabe o que vocês vão jogar. Ano que vem. Vocês vão só jogar, porque ganhar vocês não ganham, né? Mas eu não Vocês- interessa, nós vamos estar lá. Vocês vão Ganhar- lá. Mas isso aí é meio Eu que vou nem postar, mundial, né? cara, Pra ganhar noite tem que de jogar, Copa. né? Noite de Copa, vou postar assim, só pra vocês ficarem Ganhar só ganha a bola do jogo. Vocês Só a bola do querem jogo. ficar falando dos 2 gols da Chapecoense quando o Inter faz 5, cara. O Inter meteu 5. O Inter dá alegria pros torcedores dele quando tem jogo no Beira-Rio. Não é que nem Cara, vocês que vão lá e voltam chorando. O Franco bebe pra poder olhar o jogo do Grêmio. Mas o Gustavo tocou num ponto interessante, assim, apesar da O vitória Inter, e do o Inter dá alegria pro torcedor. Só não dá título. Não, semana passada tava mandando a Gui longe, tudo longe, agora é só alegria. Não, o Grêmio, quando joga no Beira-Rio, também dá alegria pra torcida. O Grêmio, quando joga no Beira-Rio contra o Inter, também dá alegria. Vai ter um joguinho daqui a pouco. Como é que tu tá para esse Grenal? Tu tá ansioso ou preocupado? Eu queria que fosse logo para se recuperar. Vai, né? Podia- Não, mas o Gustavo fez uma ressalva que é bem interessante, assim, porque apesar do jogo já estar resolvido, o primeiro tempo, o segundo tempo ele é bem distinto. O time deu uma oscilada e tal. Agora, o primeiro gol da Chapecoense é uma falha bizarra do Cuesta, né? Tipo, errou muito a leitura do Parece que jogo. largou Ali. o jogo, né? No segundo Quase que era um domingo que seria perfeito para um 5-0, 6, devolver aquele jogo lá de Santa Catarina, né? Que teve aquela vez com o Abel, né? E foram os 2 primeiros gols da história da Chapecoense no Beira-Rio, né? Então isso também significa, já deixar o Gustavo um pouquinho mais feliz. Domingo Significou histórico. uma então, recuperação. Não, teve o Inter conseguiu 2 façanhas, porque ganhou esse ano na Arena Condá também. Sim, ganhou lá, né? Que nunca tinha ganho também. Nunca tinha ganho lá, e aí a Chapecoense também nunca tinha feito gol aqui, então meio que foi uma troca, assim. Né? Não, e eu acho que aproveitou bem o jogo, assim, para tirar um pouco aquele peso também que estava ficando dos últimos jogos, assim, onde não teve um bom desempenho, né? Teve resultado em alguns momentos, perdeu aquele jogo para o Atlético, e domingo teve as duas coisas, né? Eu acho que teve resultado e teve um bom desempenho, apesar dos 2 gols. Eu achei um baita jogo, assim, principalmente O no Inter primeiro pode tempo. ser ainda campeão. Não, muito longe, né? Mas eu Agora já acho não, que o G4 ficou possível, assim, porque a rodada ajudou muito, né? O Palmeiras perdeu, o Bragantino, apesar de ter ganho, tem um confronto direto com o Inter, então fica a 3 pontos do 4º colocado, que hoje é o Palmeiras, né? O Corinthians também perdeu para o Sport, que foi um resultado inesperado também. Pedro, o G4 vai para Libertadores, né? Vai. Não, mas o G7 vai também. E o G9, Z4 vai para G9, onde? é. E o O Z4 Z4 vai a passos largos para Série B. tá. Não, é só para me entender onde é que Já que vocês não estão loucos para falar de Grêmio mesmo, apesar de ter feito uma goleada no domingo, vamos falar de Grêmio. Não é falar do Grêmio em questão de goleada. A questão é que o Inter faz 5 gols e tu fica dando manchete nos 2 gols que a Chapecoense fez. Mas ele Porque falou o Daniel antes. tomou o gol. Sim, é para dizer que perdeu o segundo tempo, né? 5-2 e o Inter perdeu o segundo tempo. O Inter, ele ganhou o primeiro tempo de 4-0. Eu fiz aqui uma leitura do Fernando Diniz. Não fosse os 5 gols, né? Vou falar em Fernando Diniz, então que contratem ele pro Grêmio, então, se ele é tão bom, ele ganha sempre o segundo tempo e termina de rebaixar o Grêmio e fica lá no segundo. O Fernando Diniz está fazendo um bom trabalho no Vasco. Sim, deixa lá, né? Mas deixa lá, ele tá preocupado com o Vasco lá, em subir o Vasco. Acho que vai conseguir. Assim, eu acho que teve outro ponto interessante, assim como teve o jogo do Grêmio na semana passada, né? Que essa foi a primeira vez que o Beira-Rio voltou a ter torcida, né? Depois que começou a pandemia, né? E ver como foi tranquilo, né? Civilizado. A gente teve alguns outros jogos onde deu confusão, deu galera aglomerando. E eu achei bem interessante como que eles posicionaram as cadeiras ali, que fecharam, botaram os lacres nas cadeiras e deu um distanciamento
bem bacana, assim, que em outros jogos a gente viu mais aglomeração, né? Não sei, mas as partes que eu vi da torcida do Inter, tava todo mundo pulando Lá sem na máscara 12, e né? cantando. Da 12, lá onde fica a galera da organizada, mas pega o estádio em pode geral. ser. Assim, Vocês não foram no jogo? Não, acabei não indo, eu tava na praia. Bom, vamos falar de Grêmio. Hoje o dia foi um turbilhão de informações sobre Grêmio. A gente já passou por isso esse ano com a saída primeiro com a saída do Renato, depois com a saída do Thiago, né, Nunes, e agora com a saída do Filipão, né? Mais uma passagem do Filipão pelo Grêmio. Infelizmente para nós, para mim como torcedor, lamento essa saída, porque esperava que realmente a vinda do Filipão fosse ajudar bastante, até pelo perfil dele de treino, de tática, de ser mais, de fechar mais. No fim, ele não conseguiu fazer isso, né? E o jogo ontem, ver aquele gol nos acréscimos de um chute, de um chute assim, quase que uma furada de bola do Marinho e um toque de canela do jogador santista que estava dentro da área ali, desarmando o Grêmio, foi terrível, assim, encheu a minha cabeça, assim, eu não consegui fazer mais nada o resto do domingo, né? Porque realmente a gente, na situação que está, o Grêmio ontem fez uma quantidade imensa de faltas para ver como está o emocional dos jogadores. Teve um momento do jogo, eu acho que era os 30 do segundo tempo, o Grêmio tinha feito 20 faltas contra 9 do Santos. 20 faltas. E boa parte das 20 faltas do Grêmio foi em cima do Marinho. Que realmente o Marinho ontem, ele foi o responsável pelo aquele gol, porque foi uma bola mal... foi um chute mal feito dele, que mesmo assim acabou desviando num jogador santista dentro da área. Mas o Marinho foi bastante visado no jogo. Mostra que ele teve um papel importante ontem. Mas assim, o que resta para o Grêmio agora? Sabe? É só incertezas. Eu nem sei. Eu nunca fui muito fã de trocar técnico. Nunca fui muito fã disso. Acho que isso sempre atrapalha, porque a gente não sabe o trabalho que está sendo feito. Às vezes o trabalho ele não está gerando resultado, mas ele vem numa construção. E a gente é leigo, a gente é torcedor, a gente não é especialista. E às vezes o torcedor quer saber mais que a comissão técnica. E então, eu não sei exatamente se vai ajudar essa saída do Filipão ou não. Eu tô ainda na dúvida com relação a isso. Né? Acho que pior que tá não fica. Né? Por quê? Porque moralmente o Grêmio já caiu. E ontem eu larguei a toalha, assim, eu joguei a toalha ontem. Nas minhas redes sociais pessoais, eu fui pro Twitter ontem e disse, não adianta, é Série B o ano que vem. São 5 jogos que o Grêmio não consegue sair do Z4, 3 empates, 4 derrotas, eu acho que foi esse o cálculo que eu fiz. Mas tu já desistiu e a imortalidade? Grêmio imortal, não desista até o fim. Até o Gustavo, que fique claro, o Gustavo desistiu. Não, eu tô falando por mim. Gustavo acusou peraí. Vamos botar ordem na casa. Não acusei golpe nenhum. Vamos botar ordem na casa. Franco, 11 de outubro de 2021. Já desistiu do... Não, lógico que não. Lógico que não. Tá. Então dá a tua opinião sobre o jogo, porque o Gustavo já se entregou já. Ele não quer mais saber de primeira divisão. Ele só quer saber de segunda. Não, vocês colorados sempre distorcendo, são os mentirosos perfeitos. Mas né? tu que disse, tá gravado? Tá gravado? Eu não entreguei a primeira divisão. Eu acho que não vai dar certo. Não, tu disse que tu largou a toalha. Então tu disse que até botou no Twitter ali que... Eu decretei que realmente não tem jeito. Mas nada impede de um ato de imortalidade acontecer. Ah, tá. Então o imortal não tá morto ainda. Imortal. Tá. Eu acho que nem precisa muito imortal. Tu não tá com 15 rodadas?
Eu acho que nem precisa muito imortalidade, é só jogar futebol. Tem muito time horrível, pior que o Grêmio. O Grêmio precisa passar 3. Ah, a Chapecoense tá pior mesmo. Mas eu acho que esse é justamente o problema. Precisa jogar mais do que vem jogando, né? O Gustavo disse que acusou a toalha, ele falou um negócio ali do pior que tá, não fica, né? Joguei a toalha. Tu sabe que eu tenho minhas dúvidas do pior que tá, não fica, porque assim como tu viu que o Inter perdeu o segundo tempo para a Chapecoense, eu vi que o Grêmio não foi tão mal no jogo contra o Santos, assim, pegando aquela proposta do Filipão de vir naquele futebol reativo, brigar, porque o que se falava antes do Filipão vir para o Grêmio? Faltava vontade, faltava entrega, e o Grêmio teve essa vontade, tá? Uma vontade exagerada, bateu demais, que muitas vezes virou violência, mas ao mesmo tempo, será que com o que se tinha de base dava para fazer melhor? Porque o trabalho, sob um certo aspecto, ele foi bem feito. Pega 4, a gente não vê, a gente como torcedor não vê o bastidor, né? Mas pega 4 jogos atrás, ou 2, 3 semanas atrás, o Grêmio tinha ganho do Flamengo, e o que se falava aqui? O Gustavo já estava acreditando em Libertadores, por exemplo. Então, tipo, eu nunca falei isso. muito rápido. Mentindo o tempo inteiro. Não, Gustavo. Muito rápido para pegar. Então, eu acho. Lembra que tu tava se rindo em mim que o meu apelido ia ser Eu Nunca Critiquei, né? Uhum. Eu nunca falei, porque há 5 minutos atrás estava dizendo que tinha largado a toalha da primeira divisão. Eu larguei Aí a toalha. Eu já estava dizendo, não. Vocês sempre impondo uma narrativa enganosa aqui. Cara, eu larguei a toalha porque eu não estou acreditando mais que alguma coisa de boa vai acontecer. Mas nada impede do Grêmio ali na frente mostrar uma certa mutualidade. Nada impede. Eu, como torcedor, vou ir aos jogos, inclusive já declarei, eu vou estar lá na Arena domingo assistindo contra o Juventude. Mas eu já não acredito mais numa virada. Foram 5 jogos, cara. 5 jogos. Esse é o problema. A mesma quantidade de gols que a gente fez ontem, né? A gente teve. Foi a mesma quantidade que vocês fizeram de gols em cima do Lanterna, que tinham mais que a obrigação de fazer em cima do Lanterna isso, que já estão se achando já campeões da Libertadores do ano que vem. Não, ninguém disse isso. Olha, o Grêmio teve... O Marcos dá a entender isso. Eu vou começar a devolver as suposições que vocês inventam em cima de mim ou em cima do Franco. Claro. Os caras querem me comparar Yuri Alberto com o Diego Souza. Não tem nem comparação. Não tem nem comparação. O Yuri Alberto nem título tem, nem vai ter pelo Inter. Sim. Porque vai ser vendido antes. É possível que não, porque se continuar nesse ritmo... Vai ser vendido. Mesmo. Vai ser vendido antes. Você estava falando dessa questão dos jogos, né? Foram 9 vitórias e 9 derrotas, 47% de aproveitamento. É muito pouco, né? Para quem está na situação que o Grêmio está. Mas aqui também tem que ver por partes, né? Pouco foi o Thiago Nunes. Pega aquele recorte do Thiago Nunes dos 8 jogos e 2 pontos. Aí que foi o problema. Se ele tivesse ganho 2 jogos, o Grêmio não estaria na zona do rebaixamento. E o Gustavo, calma, Gustavo. Tudo bem, teve chance para sair, teve 4, mas o Grêmio só precisa estar fora na 38ª rodada da zona do rebaixamento. Não precisa sair antes, precisa sair na 38ª. Isso é verdade, olha, só que hoje precisa de 2 jogos. Pensa aqui, tá? Vindo do Franco, eu acredito, porque é o cara mais realista mesmo, o cara mais realista. Ô Pedro, já mudou de opinião, tu viu? Sim. Não é ser realista, é que a gente tem que torcer, não adianta, tem que acreditar que não vai cair. Se cair, depois... Eu quero que vocês torçam até o último, assim, depois... Se não cair, vai ter gente que vai escutar muito, vai ser muito legal, assim como a gente vai escutar se cair. Mas se escapar, eu tô tirando vários prints de vários grupos que eu participo, pessoal. Opa, já tá ameaça, já tá armando já, né? Se a gente não cair, no final das contas, vocês vão olhar para trás e vão chorar, porque nenhum título ganharam esse ano, e a gente pelo menos ganhou o gauchão em cima de vocês ainda. Mas aí eu prefiro não ganhar nenhum título e ficar na primeira divisão do que ganhar. Mas o Grêmio ainda não caiu. O Grêmio está dizendo que já caiu. Mas vocês não acham que é pouco para um time que tem uma folha de 14 milhões?
Lógico que é pouco, mas é a situação que está posta. Mas qual é a folha que adequa a situação. Eu acho que vocês não acham que o problema do Grêmio é 7 milhões? Não acha que é pouco não ter título? É pouco, com certeza é pouco. Mas 7 é milhões, gastar 7 milhões e não a ter gente um cobra título. menos de quem ganha não menos, tem um né? título em 5 anos. Não tem um título em 5 anos, 7 milhões. 5. Não, quantos gols o Inter fez ontem? Exatamente, 5 gols, 5 anos. Tem a bola do jogo, tem o salário do mês. Não, e o melhor, né? Porque nunca na história do futebol brasileiro um jogador fez 3 gols em 3 partidas num ano. O Yuri Alberto virou notícia nacional. E serviu pra nada. Não ganhou nada, né? Não serviu pra nada. Não, pediu música no Fantástico. Ele pediu música no Fantástico. E ele vai pedir no fim do ano de novo, porque ele foi o único que fez 3 gols em 3 jogos diferentes no ano. 3 gols em final ele não faz. Jogo decisivo ele não faz. Ele não foi, né? Daqui não chegou na final. Entendi a malandragem. Mas olha só, tá o que vocês acham? O que vocês acham aí? Os nomes que o Grêmio tá atrás, já 2 deram negativa, né? Todos deram negativa. Não, todos não, né? Tem outros ainda que não foram nem consultados, eu acho. Mas 2 deram negativos, os principais, né? Roger Machado e Mano Menezes. Vocês acham que, Franco, vou começar a roda pelo Franco. Vocês acham que algum técnico disponível vai querer assumir o Rojão? Vai querer assumir a bronca agora? O Grêmio nessa situação? Não, eu acho que algum técnico vai querer, mas a direção tem que acertar o nome. Eu acho que mais que a direção, os jogadores têm que aceitar. Estavam falando que estavam fazendo corpo mole para derrubar, que não gostavam do Felipão. Então, isso que me preocupa também. O time, o grupo aceitar o treinador. Eu quero ver o jogo de quarta, como é que o Grêmio vai se comportar quarta-feira. Porque se o Grêmio ganha do Fortaleza lá, então era óbvio que os jogadores queriam derrubar o Felipão. Eu quero ver esse jogo de quarta, quero ver a reação no jogo de quarta. E vocês, colorados, o que acham dos nomes? Eu tenho uma informação. Eles convidaram o Lisca doido para treinar o Grêmio, né? E aí ele disse que não, e daí agora ele tá sendo só chamado de Lisca, né? Deixou de ser doido. Essa piadinha é velha, hein? Essa piada foi usada para vocês quando caiu o espanhol lá. O Miguel, né? Parece que foi sondado também pelo Grêmio. Cara, eu diferente de vocês... O Cudê foi sondado. Cudê também. Que pariu! Sério? Não acredito. Não, ele pode vir, que ele vai entregar todos os Grenal pro Inter agora. Eu sei. Não tem como perder Grenal. O Thiago Nunes ganhou o Grenal, então qualquer um ganha Grenal. O Thiago Nunes acho que ganhou só Grenal. Eu particularmente, eu penso que o Grêmio devia ir com o interino aquele, como é que é o nome dele? Thiago Gomes. Thiago Gomes, é esse mesmo. Eu acho que ele devia ser o técnico para o restante da temporada. Porque tu tem 2 problemas, assim, ó. Quais são os nomes especulados ali? O Roger seria um baita cara para reorganizar esse elenco, mas pelo que se sabe, ele não costuma pegar time meio de temporada, meio de trabalho, e ele é um cara que, como mais estudioso, e pega as experiências que ele teve anteriores, ele em algum momento tem dificuldade de relacionamento com o grupo de jogadores. Ele é fracassado, não é? E aí nesse momento é difícil. Mano Menezes é um perfil muito parecido com o do Filipão. É aquele cara mais explosivo, que tem dificuldade também de relacionamento com jogadores. O Lisca é um mix do cara que briga com o cara que empolga. Talvez o contexto seja mais de aproximar e se abraçar todo mundo num cara que tu já conhece. Pelo que se fala, ele tem um bom trâmite no vestiário, ele também trabalhou com o Renato, ele se fala que ele parece ser um pouco mais ofensivista, que o Grêmio precisa começar a ganhar jogos também. Então eu iria nessa linha, assim. Mas eu não descarto daqui a pouco eles inventarem um projeto da vida aí, alguma coisa assim, sabe? Tipo, tu tocou num ponto que foi o que eu coloquei ontem, assim, quando eu jogou a toalha ou antes? Joguei a toalha. Agora tu recolheu a toalha. Não recolhi. Eu joguei a toalha e eu vou dizer por que eu joguei a toalha. Aliás, o Franco estava num dos grupos que eu coloquei isso. Cara, o problema não é tomar um gol nos acréscimos, sim, como aconteceu. Também é problema, mas é problema. Contexto, mas o problema maior não é esse. O problema é o Grêmio não fazer gol. O Grêmio não consegue fazer gol. E teve oportunidade tanto nesse jogo como em jogos anteriores.
Mas a oportunidade caiu no pé de quem, a do primeiro tempo? Sabia que vinha bomba. Demorou, né, Marcos? Demorou para ele falar. O cara não acertou um passe, o jogo não acertou uma jogada. O Ferreirinha não tem como ser reserva, por mais escroto que seja o empresário do Ferreirinha. Assim, não tem como ser reserva do Alisson. Não tem. Tu fala só para do alegria geral da nação gremista, o cara que deu condição pro Wagner do Santos fazer o gol foi o Alisson. Tá? Sim, é bom também para sair. Não é. Não... E legal que o Franco vê o gol que o Alisson perde, mas ele casualmente não vê o gol que o Ferreirinha perde, né? Que ele perde um gol mais feito quanto também, né? Que ele chutou, mas esse é o grande... Mas ele teve a jogada individual, Ferreirinha. Ferreirinha criou a jogada. Deram um gol pro Alisson. Vai lá e faz. Não, o Ferreirinha teve que criar a própria jogada. E o Raio, que estava melhorando nas estatísticas, estava bem. Não fez uma má partida. Eu aqui do Douglas Costa. Eu quero ler as estatísticas do Douglas Costa. Eu vou ler aqui, ó. Tu pegou? 3 dribles certos, 1 drible incompleto, 17 toques na bola e 9 passes certos. 75% de aproveitamento. Esse é o Raio. Tá, e qual foi a nota dele? Qual foi a nota dele? Do Tyson? Qual foi a nota? Tem gol e assistência no último. Onde eu tô olhando aqui não apareceu. Olha, o conjunto valoriza o Tyson. O conjunto o time encaixado, puxa para baixo o Douglas Costa. Ele começa a melhorar, mas o conjunto não melhora. Não adianta. Ô, Gustavo, eu olhando olhando assim de fora. Eu olhando de fora, assim, tá? Eu acho que o Grêmio, os gremistas, não é uma crítica nem nada, é só olhando de fora. Eu acho que quando é ídolo do Grêmio, vocês se cegam. O Douglas Costa tava dando um bote num cara lá, deu um coice num cara, pro cara não ir viajar pra jogar contra o Fortaleza, cara. O cara que ganha 1 milhão e pouco por mês, me dá um negócio daqueles lá no cara pra ele tomar o cartão amarelo e não ir jogar. Isso é a opinião tua que tu tá vendo de fora. Pode ser que eu acho que o tempo, né? Ele fez isso para jogar contra o Juventude. Mas, cara, que é mais importante o jogo. O Grêmio é tenso, mano. Embora hoje. Eu não fazia ele nem voltar para Porto Alegre. Já me deixava ele lá no Rio de Janeiro, o Rafinha. Olha o que? O melhor. Acertou a lateral esquerda do Grêmio. E daí vai lá e faz aquela cagada no final do jogo. Mas ele já estava suspenso, tá? Porque ele tomou o amarelo do olha, tem uma fila de jogadores do Grêmio de pendurado. 14 pendurado, né? Não tinha como não escapar. Mas isso daí é o reflexo do emocional. Sim. É o que eu falei antes. O Grêmio tem que reverter uma situação ruim na tabela e, ao mesmo tempo, tem que reverter o emocional dos jogadores. Tá horrível. Mas aí tu pega o emocional do Wanderson, do Breno, que saiu chorando. Não do Rafinha, que jogou a vida inteira na Europa, disse que ganhou tudo e que isso, aquilo outro, e chegar a me fazer um negócio daquele. Mas foi depois que acabou o jogo, não prejudicou o jogo. Sim. Agora prejudicou o próximo jogo, né? Mas ele já não ia jogar o próximo. E vai saber o que o Gandula falou para ele também. Eu acho que ele não deu a bola, ele queria a bola. E aí já tava em... daí o Dourado podia entregar para ele. O Dourado é especialista em entregar a Gatorade. O Dourado nem jogou contra o Santos. Mas é especialista em entregar a Gatorade. O Gustavo tocou num ponto interessante do entorno, né? Que o entorno ajuda o Tyson e o entorno não ajuda o Douglas Costa. Eu acho que tem um ponto que talvez esse novo Thiago Nunes lá, é Thiago Nunes, né? Thiago Gomes. Thiago Gomes. Thiago Nunes já era. Thiago Gomes. É que é tanto Thiago no Grêmio que eu esqueço. Que talvez possa ajudar nessa recuperação. O Grêmio precisa ter intensidade para poder buscar esses jogos. E no futebol profissional atual, assim, tu precisa muito da intensidade. E esse entorno que tu fala no Inter, o Tyson tem os caras que correm mais porque ele. E a média de idade do Inter é muito mais baixa, pegando os jogadores do entorno do Tyson. Pega ali Edenilson, Patrick, o próprio Yuri, são caras que se entregam taticamente, né? E no Grêmio, essa estrutura em volta não tem a mesma intensidade. Olha os jogos que o Borja estava jogando, por exemplo, o Douglas até foi melhor no jogo. Agora tu tem o Douglas, o Diego Souza, o Rafinha, o Kahneman, são muitos jogadores acima dos 30 anos, né? E aí eu acho que essa intensidade está faltando também, né?
O próprio Thiago Santos é bom volante, mas ele é mais posicionado, ele não corre tanto. Então eu acho que isso talvez possa passar por aí, essa mudança. Tipo, eles falaram que vão trazer, que estão levando o Elias, que é o guri aquele que é bom, um bom jogador, assim, que tem essa questão mais de entrega, talvez essa mudança e deixando daqui a pouco só o Douglas Costa, pode ser que dê diferença, né? Porque daí joga mais solto, né? Não, eu concordo exatamente com a tua análise. Eu vejo exatamente isso que tu vê. O que está faltando para o Grêmio não é. Claro, tem que se fechar melhor, né? Eu não sei se eu compartilhei no nosso grupo da Corneta, acho que não, mas eu compartilhei em grupos de gremista uma coluna do Davi Coimbra dessa semana. Semana passada, na verdade. Semana passada. E aí ele colocava o seguinte: o Filipão tinha acertado uma forma dos três volantes que estavam protegendo melhor a defesa do Grêmio. Porque a defesa do Grêmio antes, com o Kahneman e o Jeromel, quando eles estavam em alta, digamos assim, e tinha um goleiro seguro, que era o Groy, dava liberdade para aquelas trocas de passe e para o pessoal criar lá na frente. Porque ali eles conseguiam vedar bem a defesa. E quando o Kahneman e o Jeromel começaram a envelhecer, que foi o caso, as lesões, eles começaram a sair e começaram a ser substituídos pelos reservas e tudo mais, a gente foi perdendo isso. E aí foi tomando mais. E é o que a gente está vendo agora. A gente não tem uma defesa bem fechada e não dá muita liberdade para quem está lá na frente. E falta ofensividade, que é uma coisa que eu tenho repetido em vários episódios aqui. Falta ofensividade. O Grêmio não está fazendo gol. Precisa fazer gol. Pode tomar gol? Pode. Mas tem que fazer também. E não adianta. Ontem, se tivesse feito aquele gol babado na saída, no final do jogo ali, de um chute mal feito do Marinho e de um toque de canela do jogador do Santos, não ia nos prejudicar como nos prejudicou, sabe? Então, tá faltando fazer gol e essa ofensividade eu não tô vendo. Por isso que ontem eu joguei a toalha. Se não tiver ofensividade nesses 15 jogos que faltam, a gente não vai conseguir fugir do rebaixamento. Sim. Não vai ter outro caminho. Tu tocou num jogo que acusou o golpe ontem, né? Que largou a toalha. Mas tu sabe que eu acho que o jogo não é o de ontem. O jogo é o do Sport. Aquele é o jogo que pode ter determinado essa busca do rebaixamento. Porque pode ser. É mais adversário direto do que o Santos. Pode ser, passou a gente. E é um time que não fazia gol, assim como o Grêmio, há não sei quanto tempo. Só que o Sport não levava gol, né? E depois eles emendam 3 vitórias seguidas e passam. Exatamente. Mas o Sport vai perder 17 pontos, né? Mas eu não. Isso daí é uma outra questão. Sim. Eles fizeram o que o Grêmio precisava ter feito. Eles engataram 3 vitórias seguidas. Eles conseguiram. Sabe qual é a diferença do Grêmio pro Sport? Sabe qual é a diferença do Grêmio pro Sport? Sabe? Não, fala. É que o Sport começou a jogar leve. O Grêmio não joga leve. Eles pensaram, a gente já tá rebaixado, a gente vai perder 17 pontos. Pode ser. A gente vai dar o nosso melhor, vai jogar de forma vamos para cima. Proativa, vamos para cima. Pode ser. E é isso, mataram o Grêmio, ganharam. E o Sport defensivamente ele é bem organizado, né? Só não fazia gol, né? Pode ser. Bom, André Balada foi embora, Thiago Neves foi embora. Esses caras chegaram a ser ameaçados pela torcida. Tiveram carro fechado, o Thiago Neves teve o carro fechado na rua pela torcida. Eles não queriam mais esses jogadores lá, eles estavam atribuindo a eles essa confusão da pontuação, do rendimento e tudo mais. Bom, vamos fazer diferente hoje, né? Para ficar uma coisa mais ampla. Com quem vocês andam pistola? Não na última rodada, mas com quem vocês andam pistola ultimamente com o clube de vocês? Vamos começar pelo Marcos. Porque sempre eu vou falar igual, é o técnico. Só o técnico. Só o técnico. O técnico colocou o time no 7. Oi? Não, vai. Não, é que assim, ó. Fala aí, Pedro. Cara, o Patrick, ele foi vaiado antes do jogo. Ninguém quer o Patrick no lado esquerdo do Inter. Ninguém quer. E o cara me bota o Patrick. Eu discordo.
Eu gosto do Patrick. Eu acho que ele jogou bem no último jogo, cara. Não jogou mal. Patrick, mas no último jogo ele não jogou bem. O Patrick, nem fala o Bob Esponja. O Patrick e o Aguirre. Tu tá pistola nos últimos tempos com os dois. Sim. O Moisés não. Pois é, aí tu chegou no ponto que eu ia dizer, tá? O Marcos tá pistola com o Patrick e com a Aguirre, só que ele esquece que o Patrick precisa cobrir quem ali para poder melhorar, porque muitas vezes que é esse entorno que a gente falava do Douglas Costa. O Patrick, taticamente, ele é muito importante para essa estrutura defensiva do time. Então bota o Patrick de lateral esquerdo, então. Daqui a pouco era uma opção, já se cogitou, mas não bota sei ele de lateral esquerdo e deixa ele lá, de bunda pra lá e bunda pra cá, brigando com os caras pela bola. E ele não tem gol, mas ele tem assistência pro gol do Tyson na rodada passada, né? Essa aí o Marcos fechou o olho, não foi a hora que ele saiu, não viu o jogo. O Marcos só tem olhos pro Tyson. Só pro Tyson. Nessa hora eu faço que nem o Aguirre. Fecha os olhos. Tá bom. E tu, Pedro? Com quem que tu anda pistola nos últimos tempos com o Inter? Não tanto nos últimos tempos, porque eu acho que tá fazendo uma recuperação boa, assim, então... Moisés é o meu pistola favorito ali, né, que a gente tem que resolver o problema da lateral esquerda, mas eu fiquei pistola no jogo passado com o Cuesta. Falha bizarra, mesmo estando 4-0, tava 5 ali, tudo resolvido, mas erro bizarro, né, no primeiro gol da Chapecoense, né. Bom, o Franco tem uma lista aí de quem tu anda. Agora pois é, eu até tinha, mas daí o Marcos me convenceu, eu fiquei tô pistola com a Aguirre também. Eu tô pistola nos últimos tempos. Eu comecei a ficar pistola com a direção do Grêmio, sabe? Começou agora? Comecei porque, na verdade, eu não é uma área que eu não dou muita bola, mas é o que fez a gente chegar nessa situação. Não tem como não tirar de cima deles essa responsabilidade, né? Foram eles. Eu ficava pistola com a comissão técnica, ficava pistola com um ou outro jogador dentro de campo, mas não adianta. Eu continuo pistola com os mesmos jogadores que sempre fiquei. Eu não vejo como colocar Jean-Pierre em campo, sabe? Não é possível insistirem nesse jogador. O cara não tem vontade nenhuma em campo, o cara não corre, o cara não faz nada, o cara dá um passe e fica assistindo o jogo. Ele nem corre. É lamentável. Bom, mas enfim, se é para dizer que eu fiquei pistola nos últimos tempos, eu acho que agora, para mim, a direção realmente, nos últimos tempos, é que ferrou com o Grêmio. Bom, vamos seguir. Teve saldo positivo no jogo do Grêmio, Franco? Não. Não, e o Raio? O Raio não foi bem? Não, ele levou o cartão, nem joga quarta. Por isso não é nem positivo. Eu vou adiantar o meu saldo positivo. O Breno teve duas defesas que salvaram o jogo e a história do jogo antes. Claro que chegou no final, a culpa não foi do Breno. Aquele lance final ali eu não atribuo ao goleiro. É a defesa que simplesmente... tem uma coisa que dizem no futebol, que os primeiros 5 minutos e os últimos 5 minutos são os momentos que o time tem que estar com a atenção máxima. E o Grêmio consegue repetir esse erro, principalmente nos últimos minutos do jogo. Ele não é de hoje que o Grêmio se desliga nos últimos minutos, principalmente no momento de acréscimos, né? Não é nem nos últimos minutos ali, entre 40 e 45. É quando entra os acréscimos, parece que os jogadores já querem encerrar o jogo. E aí eles encerram por conta própria na cabeça deles. Entregam o jogo no final, né? Pedro. E era saldo positivo, né? Era positivo ou negativo isso aí, né? Mas tudo bem. Pedro, teve atual, saldo positivo no jogo do Inter? Teve vários aspectos positivos, né? Mas eu vou ficar com aquele que o Marcos mais detesta ultimamente, que é o Aguirre, né? Eu acho que a gente sempre cobrou muito do Inter. Saldo positivo dele. Saldo positivo, não, porque a gente cobrava muito do Inter que ele agredisse o adversário, parar com aquele futebol de transição, e quando tem que propor jogo, tem dificuldade. E ontem
o primeiro tempo foi de muita transição rápida e não ficou só atrás esperando, foi para cima, apesar de ser o lanterna, mas fez o jogo ficar fácil. Eu acho que teve essa transição rápida e efetividade, então eu destacaria muito esse ponto. Assim, foi só ontem? Não, eu acho que acontecia em outros jogos, mas ontem deu certo, né? Assim como no jogo... Ontem foi mais destacado. Ontem apareceu a qualidade, tipo um jogador que eu achei que a gente, muitas vezes a gente critica, e foi muito bem ontem, e até agora a gente não falou ainda no programa, foi o Maurício, por exemplo. Eu achei que o Maurício foi um dos melhores do Inter, apesar de não ter feito gol. Ele participou de várias jogadas, ele arriscou o chute que vira o primeiro gol, né, do Yuri. Ele teve uma participação técnica muito boa também, né? E tu, Marcos? Saldo positivo para ti. Eu concordo com o Pedro, e vamos fazer só vamos dizer assim, me fugiu a palavra, mas um saldo positivo do jogo foi a estreia do Matheus Cadorini. Na primeira vez que ele tocou o pé na bola, já fez o gol. Qual que é o que veio do Barcelona? É o Maia, o Gustavo Maia. Gustavo Maia. Tem as estatísticas dele aí ou só do Douglas Costa? Elas são parecidas com a do Douglas Costa, as estatísticas. Só que ele jogou ele deu um passe para gol, ele já próximo, deu... Já... ele jogou muito bem. Também é bem parecido. Também, né? É engraçado, vocês cobram estatísticas e procuram até... Agora vocês estão até procurando estatísticas. Claro, mas é que vocês começou com essa história. Mas é que tu vem falando do Douglas Costa. Agora a gente está atento aos números aí. Então eu não vou parar de trazer, já que vocês estão trazendo. Porque tu fica falando que ele é o melhor jogador do Brasil, é o jogador que mais fico falando isso. Eu quero que resgatem os episódios, as gravações e me mostrem que eu falei. Será que ele vai ter a mesma estatística na segunda divisão? Ele vai ter a mesma estatística na segunda divisão do Campeonato Brasileiro? Vocês constroem narrativa em cima da gente. Será que ele é tão gremista assim para jogar a segunda divisão pelo Grêmio? O D'Alessandro não foi tão colorado assim, né? O D'Alessandro pulou da barca na Série B, né? O D'Alessandro acho que então não é tão colorado. Não, o Dali pulou. Negativo, o D'Alessandro jogou a segunda divisão pelo Grêmio. Chega de construir essas narrativas mentirosas. Olha, eu quero que resgatem aqui o vídeo de eu dizendo que o Douglas Costa é o melhor jogador do Brasil. Nunca falei isso. Eu sou um crítico do Douglas Costa. Eu critico ele. A gente é um canal de futebol. A gente é um canal de futebol. E daí tu vem e dá a estatística de um jogador em específico para mostrar que ele é o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Que ele merece a seleção brasileira. Jogo. Eu quero ver as estatísticas dele na segunda divisão ano que vem. Foi um jogo que eu dei estatística. Eu sou um crítico do Douglas Costa. Foi um jogo que eu dei. No outro jogo, eu passei para vocês por grupo. Eu nem comentei aqui, porque eu sou um crítico do Douglas. Eu não queria essa contratação pro Grêmio. Eu já tava dando direitinha no grupo, isso que tu tava dando já. Mas vocês merecem. Vocês merecem. O grupo é de trabalho, vocês ficam nos corneteando. Então a gente vai cornetear também. Da onde, nem cornetando. Seguinte. Eu nunca cornetei vocês. Vamos seguir. Chega de narrativa mentirosa aqui. Vamos seguir. Teve gol para emoldurar, né? No jogo do Inter teve gol para emoldurar. Qual foi o gol para emoldurar, Pedro? O do Tyson. O Pedro. Pedro, porra. Não, mas eu vou com o Marcos dessa vez de novo, assim. Mesmo o Yuri tendo feito 3 gols, eu acho que o do Tyson foi o mais bonito, até pela simbologia e tal. Assistência do Patrick, que o Marcos adora. Escuta, o Tyson, então, fez o gol, tá um gol a mais que o Douglas Costa, então, Marcos. Sim, e tem menos cartão amarelo também. Então se esforça menos em campo, ele não marca isso, né? Não, é que quando ele dá o bote, ele acerta, né? Ele não chega. Vamos ver quem. Eu acho que não. O Douglas Costa, ele virou o barão da atrasadinha, né? Mas eles são marcadores ou são atacantes? É que o Pedro falou que tem gente que corre pro Tyson, pro Douglas Costa. Infelizmente não tem, né? Quem faça isso. Tem mais liberdade para criar. Ele corre, né? O Douglas Costa, ele corre também, mas ele tem mais parceria, eu acho, que o Douglas nessa parte de. Bom. Vamos para os palpites. E vocês não vão falar o gol para emoldurar de vocês? Não, a gente não teve. É o gol do da Chapecoense, aquele que o Cuesta falhou lá, entregou. O do Mike. A gente não teve. Eu nem sei, eu não vi os gols, mas foi bonito. O Cuesta falhou. O Mike é ex-jogador. O Daniel nem vai na bola o segundo gol dele. Assim,
Eu vou ver, vou procurar hoje. Bonito, bonito. O Mike é jogador do Inter. O que aconteceu? O Inter deixou ele fazer 2 gols para valorizar o passe dele e o Inter ganhar uma grana em uma futura negociação. É porque tá precisando, estão quebrados. Claro, né? Eu acho que não pertence Imagina, né? Marcos, O Grêmio o Marcos- com o Superávit tá O caindo Marcos na é segunda especialista divisão, em criar narrativa Marcos, mentirosa. Ele eu acho criou que uma não pertence narrativa mais a ilusória aqui para fazer o Colorado acreditar que aquele gol estava combinado até. Bom, vamos seguir. Engraçado. Palpites para a próxima rodada. Né, temos 2 rodadas até o próximo episódio. Quarta-feira tem Grêmio e Fortaleza, jogo duro, e Inter e América. Bom, América, vocês são freguês do América, né? Cuidado com o América. Vamos começar com Grêmio e Fortaleza. Franco, rapidinho, teu palpite. Acho que 0-0. Tá. Pedro, 1-0 Fortaleza. 1-0. Marcos? 3-0 Fortaleza. Pra matar logo. Vocês tomaram 5, né? Perigoso. Eu vou no Fortaleza. 2. Eu Eu vou vou no... Nós tomamos 5 Deixa- e nós deixa estamos eu lá dar em o meu cima, você palpite. tomar 3, tá bom. 5 é complicadinho. 2-1 pro Grêmio. Ué, mas tu não tinha jogado toalha. Cara, eu vou acreditar nos palpites, eu vou acreditar. Tu acha que eu vou fazer um palpite contra o Grêmio? Não vou fazer. É só o Marcos que torce contra o time que faz palpite contra o Inter. Não, eu sou realista, tá, Ed? Quarta-feira, então, tem Inter e América. Cuidado, hein? O América já fez vocês de freguês, né? Tirou um título na Série B, inclusive. Pedro, qual é o teu Ele palpite? eliminou a gente ainda na Copa do Brasil. Também. É bem lembrado. Pedro, Eu acredito no trabalho de recuperação, né? Eu vou ficar em 2-1 pro Inter contra o América, mesmo sendo um jogo difícil, assim, mas eu acredito em vitória. Até pra gente tentar ir pro G4 de uma vez, né? Tá na hora de beirar esse G4 aí. Marcos, 1-0. Inter. Franco, Como eu votei no Aguirre como saldo positivo, eu vou 1-0 pro Inter também. Não, 2-0 pro Inter. Pô, 2-0. Gol do Patrick? não é daqui a Qualquer pouco, né? um, qualquer um. Moisés. Moisés, não, é. Moisés de Não, aquele outro Não exagera, lateral, também não exagera. o Paulo Vitor lá, o Paulo Vitor. O PV. Eu vou de 2-2. Vou no empate. 2-2. 2-2. Porque o América tá querendo uma recuperação também. Bom, vocês estão querendo essa recuperação? Estão querendo entrar no G4? Eles querem se recuperar também. Eles vêm de derrotas aí que prejudicaram eles na tabela. Bom, próxima rodada tem Grêmio e Juventude. Franco. 3-0 pro Grêmio. 3-0. Pedro. Tá. Eu, diferente do Franco, eu vou no 1-0 pro Juventude. Aquele jogo, golzinho do Paulinho Boia daqui a pouco, né? Credo. Aí é sério. Paulinho Boia. Esse nome aí tem um sorriso também. Tem um sorriso. Não, o time do Juventude. Cada nome que tem engraçado. nesse time de Juventude. Sim. Marcos. Eu acho que deve ser o jogo da superação do Grêmio, né? Se o Grêmio não ganhar do Juventude, já era. E vai ser na arena. Né? E vai ser na arena. Tem que ser na diante arena, do torcedor também. Diante do torcedor. Então eu acho que vai ser uma vitória maravilhosa do Juventude, assim, de uns 2-0. 2-0. Cara, eu vou apostar no 2-1 também. Porque, assim, o Grêmio, se conseguir recuperar a capacidade... Não, pro Grêmio, eu falei Grêmio. Também, aí, sei lá. Mas não foi bem jogada aquela tua toalha aí. A tua toalha não tá bem Mas jogada. o cara que te entrega os pontos. O cara quer jogar a toalha. O cara quer jogar a toalha, mas não consegue jogar a toalha. Não consegue. Eu já tinha dito pro Franco. Tu te decide. Tu jogou a toalha ou tu não jogou a toalha? Cara, eu sou geminiano. Eu não tenho que me decidir. Eu sou um cara aberto a todas as possibilidades. E digo mais, eu disse pro Franco que eu ia voltar à Arena só em novembro. Eu não consegui resistir nem a isso. Eu vou ir à Arena domingo para ver o Juventude, para ver o Grêmio Juventude. Quero ver, não consigo ficar distante disso. Não consigo estar distante disso. Cara, bom,
Vamos encerrar, senão vem mais narrativa mentirosa, vem mais... Tem Palmeiras, né? Palmeiras e Inter. Um jogo difícil. Finalmente um jogo difícil para o Inter. Porque Pensando pegar o bem, Lanterna e pegar o América em dificuldade... Qual é o palpite, Pedro? Cara, eu acho que tem que ver se o Palmeiras vai com o time titular ou time misto, né? Eu não sei se não vai ter jogos da Libertadores entre, né? Não, a Libertadores é só final em novembro, né? É só em novembro? Ah, não. Então dá para postar um empatezinho lá, 1-1, tá bem. Se bem que é confronto direto, né? Se bem que é confronto direto, né? Eu acho que podia ser uma vitóriazinha, fazer um crime lá, né? O Abel tá reclamando que tá tomando muito gol, né? O Palmeiras, de repente, dá para fazer uns 2-0 lá, será? Não. 2-0 pro Inter. 2-0. Marcos. Nesse jogo, o Edenilson já volta? Acho que volta. Porque são 3 jogos fora, né? Não jogou o anterior, não jogou esse e não joga a quarta. Capaz de voltar. O meio-campo, então, da seleção vai voltar para jogar. Mas o meio-campo da seleção não tem o Edenilson. Reserva, né? Ele foi lá. Mas ele tá lá. É banco. O Douglas Costa foi convocado, né? Tá certo. Não foi, mas a realidade de vocês não é boa também. Então, assim, eu acho que com o meio-campo da seleção brasileira, Edenilson, né? Casimiro, Casimiro, Neymar e vão jogar pelo Inter. 2-0 pro Inter lá. 2-0? Os 2 gols no primeiro tempo. Que se for pro segundo tempo, o Inter não faz gol. Franco. Acho que dá 2-0 pro Palmeiras. Eu também concordo. 2-0 pro Palmeiras. O Abel tá precisando de uma recuperação também, que nem o Inter. Também. Como tá oscilando no brasileiro, né? E assim, eu vi uns memes do Abel, que a torcida aplaudindo ele no começo, depois mandando ele no final do jogo, mandando ele a mesma torcida. Jogo Bragantino, né? Ele chega a se levantar e vai lá e faz o negócio. E aí, no final do jogo, a torcida organizada do Palmeiras lá tá fazendo um cântico contra ele. Mas ali... Pra ver como o futebol é engraçado, né? E o Abel ganhou uma Libertadores, ganhou uma Copa do Brasil, tá em outra final de Libertadores e tá em quarto no Brasileiro. E a torcida enchendo o saco. Ali é uma relação de amor e ódio, porque o que os caras... Eu vejo algumas coisas na mídia de São Paulo, assim, como eles criticam o trabalho do Abel, justamente por essa oscilação no Brasileiro, mas ele vai muito bem nas Copas, né? O torcedor é assim. O torcedor é que nem já diria Celso Rotti. Pois é. O torcedor é que nem eu e o Marcos. A gente muda de posição toda hora. Mas isso eu não. Toda hora. Ele odeia o Aguirre. Tu fala que largou a toalha. Aí depois tu segurou a toalha. Aí não, Inter larguei a toalha. Não, é imortal. Vou pegar a toalha de volta. Daí o Marcos que muda de opinião. O Marcos critica o Aguirre. No mínimo falando mal do Aguirre. E eu que mudo de opinião todo jogo. Eu nunca critiquei. Tu criticou a Sul-Americana e é capaz do Inter ainda pegar a Sul-Americana. Tu é o cara que fala em título e critica o time inteiro. Tu é o cara que antes do time do Flamengo ia botar todo o time pra rua. Isso é verdade. Não, tá, assim, pessoal, eu jogo a Sul-Americana feliz da vida se o Grêmio cair pra segunda divisão. Mas assim, eu vou e boto ainda todos os jogos. O Grêmio não vai cair e vocês não vão jogar Sul-Americana. Vocês vão jogar Libertadores e não vão chegar a lugar nenhum de novo. Mas tá bom. Bom, pessoal, vamos encerrar o episódio. Vou rodar a nossa mesa virtual aqui para os recados finais. Começar pelo Pedro hoje. Cara, eu acho que eu vou agradecer o pessoal aí, né, por estar acompanhando o canal e por mais domingos como esse que a gente teve, de sol, bom futebol, alegria, e um programa divertido como tem sido hoje, assim, porque hoje foi bem engraçado aí o programa, isso aí, pessoal. Franco? Eu não quero agradecer ninguém. Puta que pariu. Marcos? Acho Cris em pessoa, né? Eu quero agradecer ao Grêmio por estar me dando alegria, já que vocês não têm. Alegrias
Já que o Inter não ganha nada, né? O Grêmio cai para a segunda divisão, tá bom. Ó, eu tô chorando de tanta felicidade que o Grêmio tá me trazendo. Então eu espero que continue assim, né? Não, que não melhore e que cada vez piore. Então é isso aí. Tchau para vocês. Bom, pessoal, sigam a gente no YouTube, né? Além do nosso conteúdo disponível para a maioria dos nossos seguidores no Instagram. Procurem seguir a gente também no YouTube. Lá no YouTube a gente tem um episódio completo, no Instagram a gente coloca vídeos que dá parte da nossa resenha aqui de Grêmio e Inter e Grêmio, sobre as rodadas do Brasileirão que ainda faltam. E, enfim, vão curtindo, vão votando nas nossas enquetes. A gente provavelmente vai fazer outra disputa essa semana. Na última enquete deu Bruno Mendes, na comparação entre Bruno Mendes e Juan. Olha, quando deu depois Inter, do jogo, vai começar a falar também, né? Porque antes tu não falava, né? Depois do jogo, antes eu não falava. Vocês ganharam a enquete do Edenilson, ganharam a enquete do Yuri Alberto. Vocês ficam chorando aí, porque Colorado vive chorando mesmo, né? Mas tem gente votando com o mesmo perfil 15 vezes, né? A mesma pessoa de perfis diferentes, daí não vale. Também. Não sei quem é essa pessoa. Eu quero a auditoria da urna. No último jogo, até eu acho que votaria no Bruno Mendes, porque o Juan realmente... Juan, pede para sair, Juan. Já saiu, na real, né? Já saiu, Gustavo. Porque se o Grêmio continuar na Série A ou ir para a Série B, para ti não vai fazer diferença nenhuma. Antes de encerrar, o Marcos tá assim, uma vontade de perguntar, né? Então não vai conseguir aguentar até o próximo episódio, então pergunta aí. Ô, Gustavo, tu ainda tá em dúvida entre o Yuri Alberto e o Diego Souza? Não tenho dúvida. Não tenho dúvida mais. Não tenho dúvida. Não? Diego Souza sempre, cara. Sempre. É o Diego Souza foi o artilheiro do Brasil em 2020 e fez mais gols que o Yuri Alberto nessa temporada. O lado bom é que a gente está na temporada 2021, se eu não me engano, né? Mas... O Yuri Alberto fez menos gols que o Diego Souza nessa temporada, 21, a temporada 21. Procura lá nas estatísticas. Tchau, pessoal. Até o próximo episódio.